Bem-vindos a mais um Rota de Equilíbrio. E hoje a gente está recebendo o médium João Pedro Rangel. Muito obrigada por você ter aceitado conversar um pouquinho com a gente e contar sobre como funciona todo o tratamento lindo que você faz. E eu já começo de cara querendo saber, a gente que te conhece já de bastidor sabe do teu início, da tua infância difícil. Como é que foi essa tua jornada de uma infância bem complicada até se tornar hoje um médium famoso? Eu agradeço a oportunidade da Roberta, do Rafael, de todos vocês aqui da Rota de Equilíbrio, a todos vocês que estão nos assistindo. E para começar, né, sem delongas, foi uma infância complicada, porque eu nasci em um berço católico, uma família católica não praticante, mãe católica não praticante. Meus pais já haviam se separado quando eu tinha 2 anos de idade. Com 4 anos, começaram as manifestações, né, em casa. Então, assim, manifestações de efeitos físicos, que a gente chama. Copo quebrar, luz ligar, fenômenos físicos. E eu tinha muito medo de dormir sozinho. Porque quando começava ali a adormecer, eu começava a ver algumas coisas na parede, ou alguns espíritos, que hoje eu sei que são espíritos, né? E aí eu ia dormir com a minha mãe, mas depois de um certo tempo, com 5, 6 anos, eu começava a ter crise de convulsão, que se achava até então que era convulsão. Uhum. Daí eu fui até o médico, né? Minha mãe levou ao médico, levou ao psicólogo, psiquiatra, para ver se eu tinha que tomar alguma coisa para me acalmar, porque eu assumia uma postura que não era minha. Falava de um jeito mais diferente, né? Então, uma mãe católica não praticante ver um filho tendo esses fenômenos, E já era influência. já era essa influência. Aí fui encaminhado para o padre, depois ao padre exorcista. Ai, meu Aí o Deus. padre Nossa. exorcista falou para minha mãe assim: eu posso até perder a batina pelo que eu vou te dizer, mas o que o teu filho tem se chama mediunidade. E me encaminhou para o Centro Espírita Irmão Altino, de Guaratinguetá, onde eu nasci, né? E assim começou. Esse foi o começo de tudo. Caramba. E essa jornada, esse início complicado, como é que foi hoje chegar a realmente ter esse reconhecimento como um médium sério, né? Como é que foi esse trajeto até chegar lá? Olha, Roberta, eu não me considero assim uma referência, porque são vários médiuns, né, que tem, mas como mais um trabalhador. Não é fácil e as pessoas sempre esperam alguém mais velho, Uhum. né? Verdade. Então, Isso é na juventude, verdade. quando eu comecei, as pessoas sempre achavam, eu achei que era um senhor mais velho, Uhum. como se, por exemplo, Chico Xavier tivesse começado ali com É. 70 anos de idade, né? Então, Verdade. também não. Então, minha mãe no começo não aceitava, na escola foi muito difícil, sempre sofri muito bullying, nunca fui um bom aluno de notas, né? Eu sempre fui bom em redação, porque eu já escutava o que os espíritos me falavam e eu ia escrevendo. As outras matérias não. Tive poucos amigos, de uma infância bem pobre no aspecto financeiro falando. E por isso eu fui me recolhendo. E eu fui trilhando na doutrina espírita, passei também por outras religiões, até eu me encontrar verdadeiramente como eu poderia usar essas capacidades que eu tinha para ajudar as pessoas. E automaticamente as pessoas começaram a aparecer na porta da minha casa para fazer Nossa. oração, para rezar, para pedir alguma coisa, e aí foi começando. Até que a minha bisavó desencarnada, a Ada Novaes, certa feita apareceu para mim na escola, falou que eu tinha um trabalho de consolação para começar e que ela ia começar me ajudando. Então eu começava a escrever poucas linhas que ela me ditava, entregava às vezes para uma professora, para alguém. Eram recados de parentes deles desencarnados. Uhum. E aí começou a psicografia. Depois de um tempo, eu comecei a cirurgia espiritual, que é o que a gente realiza hoje. Relutei muito porque o espírito do Dr. Fritz
queria utilizar de instrumentos para cortar as pessoas. E eu tenho pavor de sangue. Até mesmo quando eu vou fazer um tratamento, eu acabo desmaiando. Porque Que contrassenso. contrassenso. Então eu não posso com nem uma gota de sangue. Enfim, mas até chegar nisso tudo, eu não considero que eu sofri, porque hoje isso foi muito bom para mim. Porque qualquer coisa que venham a falar, qualquer assunto, eu não acredito, é porque tem algum interesse, não me abala tanto mais, porque eu já passei por isso logo na adolescência, né? Então, eu sofri muito, assim, principalmente a minha mãe que não entendia, já fiquei ajoelhado no milho, porque lá no interior esquentava, assim, porque falaram para minha mãe que tinha que fazer isso, então ela fez. Esquentou o milho na frigideira, pôs para ajoelhar, para falar que era mentira, que eu tava... Pra eu jurar que não era verdade, que eu tava vendo. Só que até que a minha mãe começou a perceber que o que eu falava acontecia, ou ela via, né? Tinha sentido, Tinha né? sentido. Mas depois ela aceitou e tudo começou assim, ó. Eu comecei a ajudar as pessoas e simplesmente foram aparecendo convites para fazer sessão fora. Nem eu sei te dizer ao certo como começou, só sei que foi assim. Foi natural. Só foi acontecendo. Teve algum ponto assim na sua vida, algum momento assim que você decidiu assumir esse trabalho que você faz hoje, né? Assim, agora eu vou tomar a frente de um centro, eu vou fazer um trabalho específico, né? Como você tem feito. Isso. Teve algo que aconteceu na sua vida que te estimulou a tomar essa decisão? Teve. Quando eu nunca tive a intenção de ter um centro próprio. Porque eu achava que era muita responsabilidade. Acontece que eu cheguei a participar de alguns centros espíritas e eu tive ajuda, mas ao mesmo tempo eu senti que eu era controlado. Queriam meio que controlar a minha mediunidade, me usar para talvez atrair mais público. E quando eu percebi que existiam certas coisas erradas e falando certas coisas que não condiziam ao meu respeito, eu peguei e simplesmente saí. E eu falei, bom, eu não posso ficar sem trabalhar. Aí eu continuei em casa. Eu comecei a atender, voltei a atender em casa. Só que aí eu não tinha paz em casa. Aí eu falei, não, consultei a espiritualidade, vou ter que fundar um centro. Foi aí que eu comecei e fundei um centro, mas nunca foi minha intenção. Só fundei porque eu tive esse, entre aspas, não das pessoas que eu estava ajudando na época. Não foi dessa forma. Você chegou a começar a citar alguma coisa, mas eu queria que você entrasse um pouquinho nesse assunto. Como é lidar? Ainda existe o julgamento, o preconceito? Você ainda passa por isso? Já tendo, assim, tantos casos de sucesso, tanta... Como eu vou explicar, assim... Uma certa credibilidade mesmo já na tua imagem, do que você faz, da tua história. Ainda existe preconceito? Ainda existe? Você ainda passa por isso? Atualmente, eu trabalho tanto, eu foco tanto no trabalho que se tem, não chega até mim. Lógico, assim, tem pessoas que não compreendem, que criticam, que não entendem e nem querem parar para conversar, sentar com você e falar, olha, fala o seu ponto de vista que eu vou dizer o meu. Ela não quer parar, ela quer criticar. Então, quando eu geralmente começo a escutar isso, eu nem dou atenção. Mas, ultimamente, eu não, graças a Deus, não tem chego até mim nenhum tipo de comentário, assim, dessa natureza. Mas já houve? Já passou muito? Já passei, já. Quais que te marcaram mais, assim? Que eu estava fazendo isso para mudar de vida. Que eu estava abusando da fé das pessoas, me comparando com outros médiuns que já erraram, né, que realmente tinham mediunidade, mas que cometeram erro como um ser humano qualquer que pode cometer erros. Falando que eu jamais seria a altura de Chico Xavier, mas eu nunca me coloquei na altura do Chico e nem quero. Ninguém pediu para nem comparar. pedi, né? E a pessoa já... Eu não sei, é algum conflito interno que a pessoa tem, né? Sem dúvida. Aí eu simplesmente ignorava. Quando adolescente, isso me afetava, eu me sentia chateado, só que a espiritualidade falava, faça o seu dever. Ninguém é igual a ninguém. Faça o seu dever. Você deve satisfação a Jesus.
não as pessoas. As pessoas você tem que ajudar. E satisfação você deve a Jesus. Então, eu sempre segui assim, até Perfeito. hoje. Eu me preocupo com a parte legal. Aham. Perfeito, sim. boa. Isso eu sempre me preocupei, né? Porque eu Legal iniciei a tocar faculdade de nisso. Direito. Então, eu sempre me preocupei muito com a parte legal. Uhum. Para ninguém nunca ter o que falar. Sim. Agora, o que acham, o que pensam é achismo. Fala um Verdade. pouco sobre essa parte legal. Quais são, o que você usa de bagagem em cima disso? Por Quais são exemplo, os cuidados? a parte legal que eu digo assim, quando você abre um centro, as pessoas acham que é muito simples, que é muito fácil. Não é. Tem toda a parte legal, a parte contábil. Se alguém falar alguma coisa onde, é para você ganhar dinheiro em cima disso, eu tenho toda a parte legal. Tem pessoas que cuidam disso. Eu não cuido dessa parte, justamente para não ter nenhum tipo de Uhum. problema. Alvará, tudo. Porque se alguém se acidenta lá dentro, eu preciso É verdade. Ter um ter respaldo, todo um né? respaldo, né? Cuido muito porque a gente oferece lá a refeição para as pessoas. Então, tem toda essa questão de higiene. Então, dá um certo trabalho. Então, tem que cuidar tanto da parte material quanto da parte espiritual. Uhum. Então, com essa parte material também eu me preocupo muito. Porque é justamente onde a parte negativa, que eu chamo, né? Do contrário, sempre tenta se infiltrar para prejudicar os médiuns. Sim. Né? Arrumar... Às vezes não consegue me atingir diretamente, mas tenta me atingir indiretamente. As pessoas que estão ao meu lado, ou através de algo burocrático, dificultando. Isso existe. Uhum. Isso existe bastante. E conta pra gente como é que foi a sua história com relação ao Dr. Fritz? Em que momento da sua vida existiu esse contato? E quando você começou realmente a fazer as cirurgias espirituais? E explica também pra gente como funciona, né? Que as pessoas têm muita curiosidade em saber como é passar por um processo desse. Uhum. Então, foi por volta dos 17 anos de idade. Ele já havia se comunicado comigo outras vezes, desde jovem. Já tinha se apresentado. Já desde os 14 anos, creio eu. Mas com 17 anos, se não me falha a memória, com 17 anos que começaram as cirurgias. Mas antes, ele se apresentou falando, olha, nós temos uma programação para realizar a cirurgia espiritual. Tem você como médio e tem outros. Mas, no momento, nós estamos perguntando para ver se você quer essa tarefa. Porque a espiritualidade, se um médium falhar, eles têm que ter outros, né? Então, esse trabalho, assim, eu estou realizando agora. Outros já realizaram e outros poderiam estar realizando. Então, se eu falhasse, eles poderiam procurar outro. Aí ele disse, olha, mas nós vamos cortar, tem que usar isso, instrumento e tudo. Aí eu falei, olha, já tinha uma advogada na época que sempre perseguia a minha família lá em Guaratinguetá. Aí eu falei, eu não tenho interesse nisso. Eu falei, eu já tenho trabalho, né, de psicografia, eu acho que é demais. Aí ele falou, mas você se propôs a isso. Eu falei, não que eu me lembre, né? Mas é porque eu sempre enfrentei um pouco a espiritualidade, com todo respeito. Mas aí eu disse, mas se tem os recursos de ectoplasmia, por que vocês não fazem, então, sem cortar? Uhum. Aí ele falou, mas isso te desgastaria muito. Ah, entendi. Aí eu falei, mas todo trabalho tem desgaste, né? Uhum. Aí ele disse, mas é a ponto de levar junto a sua saúde. Aí eu falei, bom, eu estaria disposto. Tá bom. Aí ele falou, eu vou pedir autorização e volto. Passaram-se 3 anos. Nossa. 3 anos. 3 anos sem resposta. Você vê que não é uma coisa assim... eu vou... Vamos começar agora um trabalho. Não é assim. Até eles precisam pedir permissão. Aí foi que 17 anos ele teve... Eu estava com 17 anos. Teve o aval e falou, vamos começar. Mas no começo nós vamos começar com agulhas descartáveis de insulina. E alguns bisturis, de vez em quando, que nós vamos precisar. Porque ele fazia raspagem no olho da pessoa. Nossa.
Aí nós ficamos trabalhando assim por 6 meses. Uhum. Depois de 6 meses começou o trabalho só com ectoplasma. Para quem não sabe, ectoplasma é a energia que o médium desprende, um médium Isso. de efeitos Obrigada físicos, por solucionar para nossa. onde quando se tem, o médium libera essa energia de ectoplasma, os espíritos conseguem intervir na matéria, Uhum. manipular essa energia do médium e fazer um efeito físico na matéria, que é o que acontecia comigo quando eu era pequeno, os efeitos das luzes, etc. Aí, quando a pessoa hoje em dia passa pelo trabalho, eu coloco as mãos sobre a pessoa, incorporado já, né? Para quem Uhum. não entende. E o Dr. Fritz vai operando, usando essa energia. Então, a pessoa tem sensações, às vezes, de corte, de agulhada. Sim. Às vezes, por cima da roupa, não corta a roupa, mas fica o sinal na pessoa. E até mesmo à distância. Então, algumas pessoas que são operadas à distância, fica um sinal. Aham. No nosso livro, que a gente vai ter oportunidade de reeditar, talvez ainda esse ano, a gente tem vários relatos disso, que as pessoas nos relataram. Então, porque já até falaram que eu operava com pena de galinha. Porque lá atrás tinha um galinheiro, né? Aham. Do centro. E aí falaram que eu operava com pena de galinha, mas é outra coisa que eu descarto. Já falaram que eu operava com a unha, Com a unha. mas assim, fraudar uma materialização é fácil. Fraudar uma cura, ninguém frauda, né? Exato, esse é o exato. ponto. Os resultados são indiscutíveis. É É. isso que as pessoas retornam pra gente. Eu digo por mim, né? Já aconteceu de eu passar lá com vocês, a gente nem ter se encontrado, É bom deixar isso frisado, tá? né? Nós A gente- conhecemos exato. pessoalmente o trabalho do João. A gente não tinha se encontrado na ocasião e praticamente você só me encontrou lá na hora do tratamento, mas no escuro, né? Eu não falei uma palavra e eu lembro do Dr. Fritz tocar nos seios nasais, eu senti, né? Realmente as fisgadas, né? E ele falou que eu tava gripado, que eu precisava cuidar para não transformar isso numa sinusite. E realmente eu estava gripado, né? Então, assim, Não comentou antes. não, eu não comentei, a gente não se viu, eu não falei, eu nem conversei com você pra você suspeitar que eu tava fanhoso ou com o nariz escorrendo, nada, a gente nem se viu naquele dia. Tô sabendo Né? agora de primeira mão. Tá vendo? Tem coisa Então- que acontece que eu Tem. nem sei. Ah, eu Exato. também tenho uma que eu tava clinicamente normal, cheguei lá no centro para ser atendido, chegamos de viagem, Uhum. eu fiz xixi lá e lá eu falei, putz, estou com infecção de urina. Foi o primeiro xixi com sintoma, com aquele odor característico de infecção urinária, aquele ardor e a cor, já com um pouquinho de sangue. E nós entramos para a cirurgia espiritual e o Dr. Fritz fez a cirurgia, ele saiu e voltou e falou assim, cuidado, toma mais água, porque você tá começando uma infecção urinária. Nossa, você vê. É impressionante, né? Não, é impressionante, é um trabalho sério. É um trabalho sério e impressionante que a gente faz questão realmente de trazer a conhecimento do nosso público, porque você tem todo o nosso respeito. Obrigado. E eu igualmente. aproveito esse gancho para te perguntar, você tem autorização para dividir com a gente alguns casos aí de sucesso que te marcaram nessa trajetória de depoimentos? Sempre tem, né? Sempre tem. Uhum. Todos os casos, assim, sempre me surpreendem, mas não porque não sou eu que realizo. De alguma forma, sempre o médium participa na doação dos fluidos, às vezes até mesmo inconscientemente. Mas quem faz todo o trabalho é a parte espiritual. Mas assim, teve um caso que aconteceu que tem hoje em dia ela é voluntária, que é a Tânia. E ela tinha síndrome de Chiara, que é uma doença rara, né? Rara mesmo. Que acomete o cérebro, vai parando todos os músculos. E o médico falou que ela ia ficar de cadeira de rodas. Nossa. E ela realmente mal conseguia abaixar, ela não abaixava mais. Ela chegou a fazer cirurgia no médico e tudo, mas os médicos desenganaram. Então,
ela ia ficar de cadeira de rodas. Ela fez a operação, nessa época não a conhecia, foi como uma pessoa comum, foi fazer o trabalho, fazer a cirurgia. E depois eu fiquei sabendo, né? Chegou a história na hora de incluir no livro, as pessoas que quisessem dar o depoimento vinham até nós. Aí ela deu o depoimento e trouxe exames. Uau. Né? Aí eu sempre pedi, quem tem os exames, traga Legal. antes e depois. Perfeito. Não só o depois, eu quero antes e depois. Aí ela falou, olha, a única coisa que eu fiz foi a cirurgia no médico e mesmo assim não tinha resolvido. E no raio-x apareceu um pino. Que a gente fala, o Dr. Fritz falou que era um pino depois. Apareceu uma marca, como se tivesse algo no cérebro dela, nessa região aqui de trás da nuca. E na cirurgia espiritual, o Dr. Fritz falou assim para ela, filha, para eu dar um jeito para você conseguir viver, eu vou precisar colocar um pino em você. Você autoriza? Nossa. Daí ela falou, autorizo. Nossa. Aí ele fez o trabalho e depois ela sempre precisa fazer exames periódicos no médico, um raio-x, uma ressonância, acho que foi uma ressonância. E ela fez e saiu isso. Uhum. Daí o médico perguntou para ela, mas ô Tânia, o que você... O médico da Terra. Você fez uma outra cirurgia além Como da nossa, fazer que isso? foi o médico que operou na Sim. Terra. Não, doutor, não fiz. Por quê? Porque tem algum elemento, alguma coisa aqui. Daí ela perguntou, o que é isso, doutor? Ah, parece alguma coisa metálica. E o médico não acreditou que ela não fez outra cirurgia. Nossa. Mas ela falou, ele perguntou, tá te incomodando? Tem algum... Não, não tá, doutor. Então vamos deixar aí. Aí foi, ela consultou o Dr. Fitz, era o pino que ele tinha colocado. Olha. No joelho, tem outro caso do joelho. Eu acho que ela é de Santos, se não me falha a memória, da região do litoral. É. Aí ela foi operar o joelho, operou o joelho, que ela tinha um problema no joelho, mal conseguia andar, andava com dificuldade, mas ainda andava. Aí ela operou o joelho, o Dr. Fitz falou a mesma coisa, filha, eu vou precisar colocar um pino, posso? Não são todas as pessoas, eu estou contando alguns casos que ele fala isso do pino. Uhum. Aí colocou, beleza. Naquela semana ela foi ao banco. É Sandra, o nome dela. Eu posso falar porque ela já autorizou e está no livro. É. Aí ela foi ao banco e passou naquela catraca giratória Uhum. e barrou a entrada dela. Sim. Aí ela foi tirando carteira, chave, tudo. Não foi. Aí ela tentou passar lá, não sei, terceira, quarta vez. Não passava. Aí tem um bonequinho Tem. lá que vê aonde tem o metal. Era na região das pernas. Aí o guarda examinou lá, viu se tinha alguma coisa e não tinha. Ele perguntou, mas a senhora tem algum pino, alguma placa, chapa metálica nas pernas? Daí na hora que ela ia falar não, ela lembrou do que o Dr. Fitz falou naquela semana pra ela. E ela não tinha, não pôs nada, nunca fez cirurgia ali, de colocar pino no médico. Daí ela falou, tenho sim, pra não alongar a conversa. Daí ele deixou ela passar. E ela fez a ressonância e tava lá também. Olha, Pino. impressionante, né? Então, mas assim, isso é a cura do corpo, né? São casos de cura do corpo. Mas o que mais impressiona é quando a pessoa cura a alma. Conta pra gente. Porque o corpo, ele é perecível. Sim. Os espíritos, uma vez eu perguntei assim pro Dr. Fritz, que eu sempre fui muito questionador desde pequeno. Eu falei assim, olha, se o objetivo, se a vida é eterna, se o corpo é perecível e a vida é eterna, qual a finalidade de vocês virem curar o corpo físico, sabendo que logo mais ele vai perecer? É verdade, né? Então eu perguntei isso, ele me disse, porque às vezes é necessário curar o corpo para despertar o espírito. Olha. Eu me lembro Em alguns disso, casos. é sensacional. Então, essa explicação. Às vezes tem pessoas que não merecem e recebem, tem pessoas que merecem e não recebem, que merecem e recebem. Depende. Uhum. Todos os casos não são iguais. Então, isso sempre quem avalia o critério de cura, de melhora, sempre é a parte espiritual. Tanto é que eu não prometo cura a ninguém. Uhum. Mas quando a pessoa vai, às vezes ela não recebe, mas ela se torna uma pessoa resignada, isso para mim é a maior cura que uma pessoa pode receber. Porque fato. ela mudou. Sim. Ela mudou a conduta dela e ela vai levar isso não só para essa vida,
Muitas vezes ela tem que passar por esse aprendizado nesse corpo, nessa vida, para outra não vir mais. Por exemplo... E até a família também, né? Acaba se modificando às vezes, Sim, né? não Acaba é sendo só. convite, a pessoa se transforma e transforma o ambiente dela também, né? Exatamente, o convívio com os filhos muda, a forma que o pai ou a mãe ou que os irmãos, enfim, olham para a família, isso chega até mim. Não chega toda a conversa, porque são muitas pessoas, então eu fico sabendo de alguns casos. Mas um caso também que me impressionou, que a pessoa não teve a cura física. Teve melhora, mas não teve a cura física. Mas teve a cura da alma. Por quê? Foi uma pessoa, que é uma senhora, que ela fumou a vida inteira. Ela fumou a vida inteira. E ela já tinha tentado de tudo para parar de fumar. Tudo. E ela guardava uma mágoa muito grande de um ex-companheiro que ela teve, enfim. E ela, com o Dr. Fritz, conseguiu parar de fumar. Só que ela desenvolveu um câncer. Né? Por que ela desenvolveu? Porque é a pessoa que desenvolve a doença. Sim. Né? E nada é o acaso. Então, ela criou um câncer. Aí, ela conseguiu parar de fumar. Ela veio a desencarnar, né, do câncer, mas desencarnou com a conquista de ter conseguido parar de fumar nessa encarnação. E ela parou assim por, não sei, 3, 4, 5 meses. Ela não conseguia ficar 1 dia, 2 sem fumar. Que loucura. Então, tudo isso eu acho que a gente tem que levar em conta. Né? Porque Jesus, ele veio e não curou a todos. É verdade. Como que, através de mim, vai curar todo mundo? Então, eu sempre procuro olhar tudo isso. O que tem de bom. Que a pessoa tem de bom. Porque às vezes a pessoa vai também e não consegue ver o que tem de bom. E por isso não cura. Sim. É verdade. Tem razão. Tem um caso que você contou lá, eu não sei se você pode dividir com a gente aqui, que é aquele do senhor que chegou querendo ser atendido imediatamente, com um problema no olho. Das vistas, tem. Isso. Teve um caso que Esse caso me marcou. Um senhor, certa feita, chegou pro Dr. Fritz, estava atendendo, o Dr. Fritz estava atendendo, e ele chegou acompanhado de um outro rapaz, um senhor com um rapaz, e esse senhor era cego. Ele chegou e falou assim, eu preciso ser atendido, eu vim aqui pro senhor me curar, e tudo mais. Daí o Dr. Fritz pegou e falou para ele, bateu no ombro dele e falou, meu filho, com o sotaque dele, né, alemão, meu filho, vá para casa, seu caso não tem cura. Cego dos 2 olhos. Ele ficou cego, ele não nasceu cego. Aí, ele fez um escândalo. Porque eu vou te denunciar, eu sou do Rio de Janeiro. Eu tenho contato com a mídia do Rio de Janeiro, sou influente, etc. Pois então, você vai e denuncia agora. Mas aqui você não fica, agora você não fica, você pode ir embora. O Dr. Fritz falou para ele. Aí ele foi, zangado, falou que ia denunciar de charlatão e tudo mais. Aí passou um tempo, estava cheio lá, o local que o Dr. Fritz estava atendendo. Aí ele voltou, depois de o quê? 1 hora, mais ou menos. Ele voltou, estava mais sossegado e falou, pelo amor de Deus, aí ele já estava mais calmo. Eu preciso que o senhor cure as minhas vistas. Eu fiquei cego assim do nada, porque todo mundo acha que adoece do nada, né? Verdade. Mesmo se pegar um resfriado, a pessoa acha que é do nada, né? Ah, é porque tomou um vento, alguma coisa, acha que é do nada. Então, eu vim aqui pro senhor me curar. O senhor me desculpa meu jeito, mas é que eu tô desesperado. Aí o Dr. Fritz falou pra ele assim, meu filho, o centro já tava mais vazio. Falou, olha, eu não falei perto das pessoas porque ia te constranger. Mas agora eu vou te falar. Você lembra o dia da noite de núpcias da sua filha? O dia que a sua filha se casou? Você lembra da noite de núpcias? Ele falou, lembro. Por quê? Então, você lembra que durante os 2 dias da lua de mel, na sua filha, você ficou espiando pelo buraco da fechadura? Aí ele caiu, ajoelhou, caiu em prantos. Falou, então, você dê graças a Deus, você está resgatando isso nessa vida, que você não está levando para a próxima. Que em desdobramento, ele tinha pedido para espiar aquilo nessa vida.
o espírito daquele senhor, porque em desdobramento... corrige agora, né? Que corrige agora. Em desdobramento, a gente às vezes aceita coisas, ou pede coisas para suportar, que quando acordado a gente não pediria, Não pede. né? Sim. Então... Tá um perigo dormir, então. Meu Deus do céu, que eu tô querendo pagar uns pecados. Porque quando a gente tá em desdobramento, quando a gente tá só no espírito, a gente acha que a gente suporta tudo na Terra, né? Aí, antes de reencarnar. É verdade. Aí ele falou, pois então, é o resgate do que você mesmo provocou. Então tem coisas que a gente acha que é do nada, mas não existe nada do nada. A gente só não sabe o porquê ainda. Mas sempre tem um porquê e um para quê. Perfeito. Sensacional. E agora é hora do nosso quadro, né, especial. Qual é a sua rota de equilíbrio, né? Então eu queria saber do médium João, qual que seria a sua rota de equilíbrio, né? Em que momento da sua vida você encontrou esse equilíbrio, esse momento para seguir adiante, sobre esse conhecimento também que você adquiriu? Explica pra gente aí que momento da sua vida. Assim, para tentar manter o equilíbrio. Então, é isso aí. Bom, eu assim, sempre procurei estudar muito. Na escola eu nunca gostei de estudar muito, não, mas estudar assim, assuntos sobre a espiritualidade, coisas mais práticas do dia a dia. Então, hoje em dia, eu estudo sobre física quântica. Eu acho que física quântica, na verdade, é uma ciência espiritual. É o que explica mesmo os fenômenos da vida. Explica, inclusive, o espírito, né? Sim. Então, eu encontrei nessa jornada o Dr. Lair Ribeiro, né? Que eu sempre acompanhei, sempre admirei. E sempre nas minhas mentalizações que eu faço, quando eu quero alguma coisa, eu sempre procuro mentalizar. E eu sempre mentalizei que eu estaria lá. E eu não sou médico, pelo menos não nessa vida. Então, aí eu falei, bom, queria um dia fazer um curso, né? E o curso é só para médicos. Mas um certo dia, eu encontrei um secretário, um amigo particular do Dr. Lair Ribeiro, e falei, olha, tem muito assim, eu tenho muita ânsia em conhecê-lo, meu ídolo e tal. Falou, pois não, agora. Aí passou o número e falou, pode ligar. Aí eu liguei, ele me atendeu na primeira chamada. Nossa. Chamou uma vez, ele já atendeu, que ele é bem pontual com isso. Eu falei, o doutor Lair, prazer. Ele falou, oi, tudo bem, nós conversamos, batemos um papo. Ele falou, olha, fala com a Solange, minha secretária, você está convidada a participar lá, conhecer a nossa pós-graduação, você vai lá no final de semana. Aí ele me convidou, eu fui, gostei. Aí depois eu conversei, falei, olha, eu gostaria muito de participar. Expliquei a minha situação, meu trabalho. Pelo trabalho que eu faço, que é dentro, entre aspas, da área da saúde de uma certa forma, eu fui autorizado a participar, né, da pós-graduação. Eu e a minha esposa, nós fizemos a pós. Então, sou muito grato, aprendi muito lá. Isso colaborou e colabora até hoje. Ele é uma escola, né? Com os ensinamentos do Dr. Lair, mas não só isso. Então, eu tenho meditações diárias que eu faço. Eu não rezo. Eu não faço, assim, uma oração em forma de ladainha. Eu falo com Deus. Então, o que é isso? Às vezes eu estou tomando banho, eu estou orando, falando com Deus. Cada um chama de um jeito. Uma meditação, uma reflexão, uma oração, um mantra. Eu elevo o meu pensamento. Eu, assim, eu tenho uma personalidade forte. Eu também tenho meus erros como ser humano. Mas eu procuro sempre pedir a Deus inspiração. Levanto, eu agradeço pelo mais um dia de vida. Eu acho que a gratidão é uma forma de oração. Verdade. Eu acho que, por exemplo, se você está com uma dor, eu não preciso pedir, às vezes, para Deus ou para um espírito te curar. Se eu estiver bem, se eu estiver vibrando bem, só de chegar perto você sente alívio. Ou ao contrário. É verdade. Num aperto de mão. Isso, para mim, é um passe, que os espíritas chamam de passe. Isso, para mim, é um passe. Porque você não vê que... É uma troca, né? De é uma energia. troca. E as pessoas, às vezes, que não acreditam nessa energia, existe a equinoterapia. Que o cavalo, o coração do cavalo, ele emite vibrações eletromagnéticas de 10, de 20 Tem um metros. campo muito até forte. mais. Então, por exemplo, as crianças autistas são colocadas perto para
se acalmarem. Se o coração do cavalo tem essa vibração, o do ser humano também tem. Sim. Talvez num raio menor de atuação, mas tem. Prova disso também é que quando as mulheres começam a trabalhar juntas ou até mesmo na mesma casa, elas regulam o ciclo, né, da menstruação, todos estão naquele período exatamente na mesma semana. Então, eu procuro... Existe sempre essa tendência a se equalizar, né? Isso, de equalizar. acordo com a família, de acordo com o ambiente ali que você convive, Eu né? procuro selecionar as pessoas com quem eu convivo. Eu procuro o que eu estudo, o que eu como, o que eu vejo. Eu faço jejum, que é uma forma também de jejum intermitente, né? De fazer um detox não só do corpo, mas como do espírito. Então, são várias coisas, não é uma coisa só. Sim. Né? Tomo sol. Então, são várias coisas. Uma água de qualidade. Eu procuro... São coisas simples. Às vezes, as pessoas os telespectadores podem escutar isso e falar, isso exige muito dinheiro, muita coisa. Não. Pelo contrário, você fazer jejum, você vai comer menos, você vai ter menos, né? Você vai selecionar o que você come. Sim. Eu não sou hipócrita de dizer que às vezes eu não como arroz, que eu não como algo, às vezes, que não faz bem para a saúde. Lógico que eu como, mas não são todos os dias. Né? Então é isso. a exceção, não a regra, né? Jesus disse, não importa o que entra pela sua boca, e sim o que sai dela. Lógico que a gente não pode tomar ao pé da letra. Sim. O que entra pela boca também importa. Mas importa mais, isso que Jesus quis dizer, o que você fala do que o que você come. Sim. Eu Até entendo porque assim. tá na palavra, Jesus disse, haja luz e ouve. Olha a importância do que você fala, né? Exatamente. É E eu verdade. acho assim, para a pessoa falar, ela pensou, ela sentiu e falou. Então, a gente chega no pensamento. Então, Nossa. cuidar muito do pensamento, eu cuido muito das ondas cerebrais. É tudo isso. Estudo muito sobre os monges. Porque eu acho que o conhecimento ele está espalhado. Ele tem um pouco de cada coisa em cada uma das religiões. Então, você não pode descartar nada. É verdade. Então, essa é a minha rota de equilíbrio. Perfeito. Legal. E eu vou aproveitar esse gancho. Eu queria saber, já que houve toda essa questão de energia vital envolvida no trabalho, toda essa doação energética mesmo, esse comprometimento, como é que você se prepara fisicamente, espiritualmente, todas essas questões antes de um trabalho, antes de realmente expor o seu corpo a um trabalho que exige tanto? Por exemplo, nós temos a energia vital, que em várias culturas ela tem, cada um dá um nome. Energia vital, chi, ki, prana, tem uns que chamam de telema, tem outros que chamam de energia de ponto zero, energia radiante, aquela tachyon, cada um chama de um jeito. Tem para todos os Tem gostos. Mas para mim, e pelo que eu já estudei, é tudo a mesma coisa. Então, nós, dentro do nosso corpo, nós temos essa energia. Quando nós, por exemplo, temos uma relação sexual, nós desprendemos muito dessa energia. Então, eu procuro evitar relações sexuais antes dos trabalhos, pelo menos 24 horas antes. Eu procuro diminuir a ingestão de carne vermelha. Não, aí eu sei que tem cada pessoa... Fala, mas que bom, porque daí você evita a vibração que o animal sofreu no sangue. Olha, não é por isso que eu não como. Chico Xavier comia carne todos os dias. Inclusive no programa Pinga Fogo, 1971, salvo engano, acho que foi 1970, na década de 70, ele mencionou que come carne. Mas eu evito porque a carne demora a fazer a digestão. Então, existe uma sobrecarga ali. Uma sobrecarga, uma concentração de energia vital para digerir a carne. Certo. E principalmente horas antes do trabalho. Por exemplo, tem carne que pode chegar a ficar 72 horas. A pior de todas para o trabalho espiritual é a carne de porco, que ela demora mais na digestão. Não tem relação alguma
com o animal viver na lama. Para mim, pelo menos. Não tem relação alguma com ser a pior carne, ser impura, que tem outras religiões que consideram. Verdade. Pelo contrário, para mim e pelos estudos, artigos científicos que eu já li, a carne de porco é a melhor para o ser humano. Mais parecida, Mais né? parecida. É mais biocompatível. Uhum. E eu acredito nisso. Mas na questão de digestão, ela demora um pouco mais. Sim. E é por isso que eu evito, tá? Me preparo procurando fazer respirações, né? Um exercício de respiração para absorver mais essa energia vital. Um sono reparador, porque no sono você absorve energia vital, Uhum. né? Então, e faço as minhas mentalizações. Eu não tenho um ritual todo especial, né? Eu acredito até que quando eu me preparo demais, eu acabo criando uma tensão, uma preocupação que atrapalha, uma ansiedade. Eu percebo que quanto mais eu me cuido, todos os dias, não só em véspera... Estilo de vida. Estilo de vida. Isso aí. Todos os dias. E quando eu faço disso, a minha vida flui melhor. Eu preciso, não só no dia ou antes do trabalho, eu Uhum. preciso estar bem. Isso, aí flui melhor, eu consigo ouvir melhor a espiritualidade, ajudar melhor as pessoas. Como se o canal estivesse fluindo, né? É Tivesse natural. limpo. É natural, como se fosse um artista que, para ele pintar, ele precisa estar inspirado. É verdade. Ele pode começar a pintar em qualquer lugar, porque já é o dom dele. Uhum. Então, eu sinto que comigo funciona da mesma forma. E que se eu tentar me preparar demais, talvez não fique natural. Sim. Eu sinto isso. E, João, conta pra gente um pouco a respeito do seu trabalho lá no centro, porque é um trabalho gratuito, Uhum. né? Vocês não cobram. Mas como vocês conseguem financiar todo esse trabalho que vocês fazem lá, né? Quais são as dificuldades também que vocês passam por conta disso? São muitas despesas, né? A gente vê que o lugar é Sim. impecável, tá sempre limpo, as pessoas são solícitas, vocês têm funcionários lá, tem aluguel, tem um monte de coisa, né? Tem. Porque o espaço não é nosso, né? É um Uhum. espaço alugado. Então, a gente, assim, sobrevive de contribuições. Tem a cantina, tem tudo lá para vender através desses recursos para a gente conseguir manter o templo. Agora, tem pessoas que acham que a gente vive de brisa, né? Por exemplo, eu vivo 24 horas todos os dias em função do templo. Uhum. Contabilidade, vocês não sabem como é complexo para arrumar alguém para ajudar a limpar o templo. Nós tivemos que contratar agora uma empresa, porque a outra funcionária que tinha saiu. É assim, é aquilo que eu falei. Tudo vai conspirando para atrapalhar nos bastidores, Sim. né? Mas, graças a Deus, a gente sempre consegue auxílio. Tem pessoas, às vezes, que chegam e fazem uma doação, mas é uma ou outra. Nem todo mundo quer ajudar. Por exemplo, o município não contribui, nunca recebi ajuda de ninguém do município, nem do estado. A gente não tem nenhum tipo desse incentivo, né? Então, é assim, com as próprias contribuições do trabalho mesmo, que a gente consegue manter a casa. Aluguel, água, luz. E é um galpão, que é um galpão grande, e tem manutenção. Por exemplo, muito perto de onde tem muito mato, Uhum. aí tem que fazer desratização, dedetização, Sim, é verdade. tudo para, por exemplo, vai criança, vai idoso, para não chegar animal peçonhento. Aí quando você termina de pagar uma coisa, já tem que começar a pagar outra. Então, mas a gente tem essas contribuições lá no centro. Fora a questão também da água, né? Que a gente tem que colocar. A água, nosso corpo é 70% água. A água é um nutriente fundamental, que ele tenha qualidade, que ele tenha o pH adequado, porque senão você acha que você está se hidratando e, na verdade, você não está. E uma das coisas sensacionais é que você distribui gratuitamente uma água de excelente qualidade lá, um filtro que custa, gente, quase um carro popular, vamos dizer assim, um carro usado popular, e você faz essa distribuição gratuita, né? Então, é um trabalho muito completo, né, que vocês fazem lá. Eu acho incrível isso. E tem essas despesas também, esses extras aí ainda, né? Bem lembrado, né? É porque a gente acaba fazendo tanta coisa que
A gente até esquece de mencionar, mas bem lembrado, você é bem observadora. Então, antes nós comprávamos de uma água com pH 10.24, 10.30, 10.24. Porque eu sempre estudei muito e aprendi muito lá com o Dr. Larry também a importância do pH. Uhum. Então, que é logarítmico, né? Isso, verdade. É uma escala, você muda de Perfeito. 4,5 para 5,5, é vezes 10. Isso. 5,5 para 6,5, 5,5 para 6,5 é vezes 100 e por aí vai. E assim vai. Isso. Então, e o pH do 7 é 7,35 a 7,45, 55, algo em torno disso, salvo engano. Uhum. E nós comprávamos esses galões de 20 litros e vinha um caminhão enorme e deixava lá antes. E era um peso danado carregar aquilo. É. Aí colocar no filtro, passar por cristais que tinha dentro do filtro, que a espiritualidade orientou, e fazer tudo com maior higiene. Aí eu falei, não, a gente precisa dar um jeito nisso. Aí eu fui estudando. E achei esse filtro, né, japonês, que realmente é um carro popular aí. Pagamos as prestações e a gente distribui gratuitamente, que ele vem com hidrogênio, ele coloca cálcio, magnésio na água e faz a limpeza da água, né? Não é toda aquela limpeza ainda, que a gente sabe que existem os hormônios que tem na água, é toda aquela questão que se a gente for aprofundar vai 1 hora aqui, mas eu garanto que é uma água bem mais limpa, às vezes, que eu tenho até melhor do que eu tenho na minha casa. Sim. Então, a gente distribui justamente porque no Ministério da União Divina, segundo Chico Xavier, no livro Nosso Lar, esse ministério cuida da água com vibrações de alta luz, maior do que nosso lar, que esse Ministério da União Divina faz com que a água tenha essas características de cura, etc. Até de vibrações salutares para os próprios espíritos. Uhum. Eu sempre pensei assim, ora, se Deus não ia fazer o corpo 70%, já estão falando a 80% que o ser humano tem de água no corpo. Sim. Deus não ia errar. Então ele está querendo dizer alguma coisa. Chico Xavier, André Luiz, através de Chico Xavier, no Nosso Lar, falou que os espíritos ingerem só água. Se os espíritos não têm mais um corpo como o nosso e ingerem água, então eu tenho que cuidar da água. Eu não posso deixar tudo para os espíritos. Aliás, para você que está nos assistindo aí, não deixe tudo para os espíritos, não. Vocês têm que cuidar. Autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade da parte de vocês, né? Que Deus disse, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Sim. Então, eu procuro deixar tudo para a parte espiritual o mais fácil possível para ele chegar naquela água e potencializar aquilo. Eu vejo dessa forma. E vamos pro nosso segundo quadro de hoje, que é Desbravando a Sua Rota. Esse é pro nosso público, né? E quais seriam as dicas que você daria para o nosso público para que eles conseguissem, né, alcançar esses melhores resultados, esse ponto de equilíbrio, para que eles pudessem colocar isso na vida deles e praticar diariamente? Olha, do ponto de vista espiritual, físico, isso. Eu não me sinto assim uma autoridade a recomendar ou até mesmo falar faça isso, mas o que eu faço, né, para as pessoas poderem assim se inspirar. Se eu fosse um médico, né, na Terra, eu recomendaria que as pessoas tivessem mais atenção com os próprios médicos em primeiro lugar. Nossa, mas as pessoas podem pensar, mas se é um assunto espiritual, você não recomendaria primeiro a gente cuidar do espírito? Também as pessoas acham que primeiro é alguma coisa e depois outra. Não, é em conjunto. É em conjunto. Então, procurar ver o seu médico, ainda que você não tenha condições de custear um médico particular, mas procure. Hoje em dia o conhecimento está mais acessível a todos. Procura no YouTube. É verdade. Às vezes as senhoras, os senhores que não têm acesso, não sabem mexer nas redes sociais, pede a um neto, a alguém ou a vizinha. Eu costumo brincar nas palestras, ao invés de ficar fazendo fofoca, procura, vai entrar no YouTube, pesquisar sobre saúde, e veja, assim, algo mais natural. Porque as pessoas, hoje em dia, têm uma dor de cabeça, elas vão e tomam um remédio para dor. Isso.
E eu não estou aqui na condição de médico, mas eu não posso deixar de citar isso, porque isso, se você causa dano a um órgão físico, consequentemente você causa um dano no corpo espiritual, que é o perispírito. Para quem não sabe, perispírito, de uma forma bem simples, e a gente tem que simplificar mesmo as coisas, Sim. perispírito é o corpo do espírito. Uhum. E o corpo físico, a gente aparece no mundo físico como está o corpo do espírito, que é o perispírito. Então, da mesma forma, se você lesa o corpo do espírito, você lesa indiretamente, através do tempo, o corpo físico. Sim. Então, espiritualmente, tudo que você faz no seu físico tem um impacto Uhum. na sua parte espiritual. Então, cuidar do intestino de uma forma assim, diária, procurar estudar sobre fermentados, procurar a importância do sono. Se eu pudesse vir aqui e dizer só uma coisa, eu diria para a pessoa: procure estudar como você dormir antes das 10 horas, até as 10:30 da noite. Exato. Porque você vai melhorar o seu emocional, melhorar tudo, né? Melhorar a sua parte espiritual. Como você vai lidar com algum problema no dia seguinte depende das suas horas de sono desse dia anterior. E procurar ter mais paciência. Hoje em dia as pessoas, e até me incluo nisso, nós estamos muito ansiosos. Ansiosos por um resultado positivo, muitas vezes, que a gente não plantou. Uhum. E parar de ter uma expectativa muito grande no outro. Porque se você coloca a sua expectativa no outro, você sempre vai se decepcionar. Verdade. Porque o outro não pensa igual a você, mesmo que tenha sido um filho criado por você. Uhum. Se você coloca a sua expectativa em uma meta de vida, você só vai poder se decepcionar com você mesmo. Uhum. Então, procure colocar uma meta na sua vida e as suas expectativas na meta, como uma possibilidade, não como uma certeza. Porque também, se não der certo, você não se frustra. Sim. E procurar entender que as pessoas têm o jeito delas e aprender a conviver com elas. Uhum. E isso é um conselho espiritual. Por quê? Todo desequilíbrio emocional que você tem, a longo prazo, ele gera uma doença. Primeiro no corpo espiritual. Sim. Então, se você equilibrar o seu emocional e o seu corpo físico, você vai tendo saúde aos poucos. Então, procure uma saúde mais... A questão de saúde é procurar ver se o seu médico é um pouco mais natural possível. Se você não puder pagar, você procura no YouTube médicos falando sobre saúde natural. Uhum. Então, esse é o meu conselho que eu tenho para as pessoas. Fantástico. Muito bom. Nosso programa está aqui na reta final. Eu já queria agradecer a sua participação e queria fechar com uma última pergunta. Para quem está interessado no trabalho, existe alguma crença, algum princípio religioso que a pessoa deva ter ali na bagagem dela pessoal para que ela, primeiro, possa participar de uma cirurgia espiritual, segundo, para que ela tenha resultado dessa cirurgia espiritual? Sim. Não necessariamente a pessoa necessita ter uma fé. Uma fé que eu digo religiosa. Porque Jesus, quando ele curava, ele perguntava se a pessoa tinha fé. Mas que fé era essa? Não era fé nem nele. Era fé em Deus, fé numa força que pudesse curá-la. Uhum. Então eu digo assim, lá vai, evangélico, católico, espírita. Eu mesmo sou espiritualista, eu não sou espírita. Acredito em Deus, sou cristão. Mas a pessoa que ela deseje a cura, eu vou recorrer aqui a Hipócrates, o pai da medicina, que disse 400 anos antes de Cristo: se você deseja curar alguém, pergunte antes se a pessoa está disposta a retirar da vida dela tudo o que a fez adoecer. Perfeito. Então, Hipócrates é o pai da medicina moderna até hoje. Uhum. Então, eu faço das palavras dele a minha, para essas pessoas, independentemente de religião.
Porque não é a religião que cura ninguém. Porque qual era a religião de Jesus? Exato. A religião de Jesus era o amor. Então quer dizer que Jesus foi para o inferno por não ser católico? O catolicismo nem existia. Sim. Então não é a religião que salva ninguém. É o amor e com relação à cura, ou pelo menos ao alívio dos sintomas, das dores, uma qualidade de vida um pouco melhor, eu acredito muito nessa frase de Hipócrates, que a pessoa tem que estar disposta a retirar da vida dela o que a fez adoecer. Senão, tanto lá nos trabalhos de cirurgia espiritual, ou em qualquer médico, em qualquer outro lugar, tudo vai ser paliativo. Não vai ter algo concreto e a pessoa vai acabar dizendo que lá não resolveu. Perfeito. Porque ela não se modificou. Não estava disposta. É isso aí. Então, mais uma vez, agradecer aqui a sua presença, João. É uma honra, né? A gente poder receber você aqui. Igualmente. E compartilhar esse tempo aqui com as suas experiências de vida. Então, a gente agradece muito aí. Até o próximo programa aí Eu com que vocês. agradeço, Rafael, Roberta, todos do programa, pelo convite. Que Deus abençoe vocês, que tenham sucesso. Amém. E continue levando esse conhecimento para as pessoas, que também é uma missão. A gratidão é toda nossa pela sua participação. É realmente uma honra, né? A gente poder trazer um trabalho tão bonito e sério ao conhecimento do nosso público. Então, o nosso programa fica por aqui. E se você quiser mais informações, você pode entrar em contato com o João, tirar suas dúvidas. É um trabalho sério e eu tenho certeza que você pode se surpreender. João, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E a Gratidão. gente encerra. Até Tchau, a tchau. próxima.